Muitos leram da vida um capítulo, tu lestes o livro inteiro. Esse trecho é de um poema de Carlos Drummond de Andrade, escrito para Machado de Assis. Hoje, nossa dica literária é sobre Machado de Assis, seus livros, e vamos contar um pouquinho da sua história. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 1839 e faleceu em 1908 na cidade do Rio de Janeiro. Esse brilhante escritor era mulato, muitos dizem que era negro mesmo, mas atualmente sua imagem tem sido embranquecida ao longo dos anos, e isso tem gerado muita polêmica para muitos estudiosos que têm tentado comprovar a cor real da pele de Machado de Assis. Machado de Assis se destacou em dois grandes movimentos literários brasileiros, que foram romantismo e realismo. No romantismo, ele escreveu romances como Yaya Garcia, Helena, A Mão e a Luva, entre outros que marcaram aquela época. E no realismo, ele foi o grande propulsor desse movimento aqui no Brasil. Escreveu primeiramente Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde o narrador é um personagem que conta sua história de vida, mas ele já está morto, ou seja, é um narrador defunto. E também marca a época por se tratar de memórias, coisas que já aconteceram. Depois isso se tornará muito comum no século XX e XXI. Outros livros que marcaram o realismo foram Dom Casmurro, com a nossa memorável Capitu, que deixa aquela dúvida cruel se Capitu traiu Bentinho ou não. Muitos que leram o livro podem deixar no comentário pra gente o que acha, se Capitu traiu ou não o Bentinho. E outros livros como Quincas Porpas, Ressurreição, Missa do Galo. Tem muitos livros maravilhosos de Machado de Assis que eu poderia ficar aqui recomendando a leitura. Quem já leu Machado de Assis e não gostou, como Carlos Drummond de Andrade, que eu iniciei o vídeo falando um trechinho de um poema dele, um poema que ele escreveu, esse poema que eu recitei no início, se chama A um Bruxo com Amor. Esse poema que Drummond escreveu anos depois de ler as primeiras obras de Machado de Assis. Porque quando Drummond leu na adolescência Machado de Assis, ele não gostou. Ele começou a gostar de Machado de Assis depois, quando era adulto. Depois de alguns anos, ele releu toda a obra de Machado de Assis, e aí ele aprendeu a apreciar a obra de Machado de Assis. Quem nunca leu Machado acha difícil o seu palavreado. É interessante ou você ler com o dicionário do lado, ou você olhar o vocabulário daquela época, porque é um português mais arcaico, então tudo rebuscado, então não é do nosso dia a dia realmente. Por isso que muitos têm dificuldade para gostar de Machado de Assis. Hoje eu não estou com a câmera do celular virada para mim, eu estou com a câmera virada para frente, onde aparece a imagem de duas revistas que eu tenho aqui. Faz muitos anos que eu tenho essas revistas, gosto muito delas, não enxergo mais para ler porque sou deficiente visual, porém guardo como se fosse uma preciosidade. São duas revistas que trazem na capa Machado de Assis, de uma coleção de revistas literárias que eu tenho desde 2005. Então, essas revistas são minhas, comprei, gosto muito desse acervo que eu tenho. Doei todos os livros que eu tinha, mas as revistas eu não consegui doar. Recomendo a todos os livros que eu citei de Machado de Assis e outros que eu não citei. Tem um livro de contos muito bom, chamado Contos Variados, que trazem várias histórias de Machado de Assis e outros escritores também, do século XIX e XVIII, que são complexos. E para quem quer começar a entender Machado de Assis, é interessante começar por esses livros. O Alienista, A Cartomante, Missa do Galo, Helena, que são livros mais curtos e também tem histórias envolventes que são mais fáceis de se compreender também. Agora, diferente de Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde o narrador usa muito neologismo, e faz
tem algumas alucinações ali durante o texto e é bem complexo para se entender, além das análises psicológicas que ele faz. Dom Casmurro é um livro muito bom, é muito legal. Existe até uma minissérie que foi feita na Globo, muito bem feita, por sinal, que vale a pena assistir também para quem gosta. E é isso, né, gente? Eu não tenho muito para falar. Quantas poesias, né? Que eu falei que Machado de Assis é poeta, ele escreveu 3 livros de poesia: Crisálidas, Americanas e Falenas. São os 3 livros de poesias que ele escreveu. Eu li uma única poesia dele, do livro de Americanas, mas eu nunca encontrei os livros, propriamente dito, para poder estar lendo. Se alguém tiver e puder me mandar, eu também agradeço. Eu gostaria de ler e comentar aqui no canal. No mais, galerinha, é isso aí. Machado de Assis não tem segredo. O segredo é ler com atenção, né? Se você leu um livro dele e não gostou, recomendo ler de novo. Bom, galerinha, como ressalvas, eu quero dizer que eu li Dom Casmurro 2 vezes, Missa do Galo 2 vezes para poder entender. Helena, eu li acho, umas 3 vezes porque eu gostei muito do livro mesmo. E O Alienista, eu acho que eu li umas 2 vezes, vale a pena ler. Missa do Galo, ele conta um pouco da história, como que era antigamente as pessoas, né, no Natal tinham o hábito de passar acordado, de assistir a Missa do Galo na igreja, toda a família reunida. Ele começa descrevendo esse cenário, é bem legal, assim, para quem gosta de livro de época, entender um pouquinho de como que era no século XIX e XX. O Alienista é uma história muito legal também, que assim, é bem complexo, né? Ela é um médico, o personagem principal é um médico, que ele começa a achar que as pessoas estão enlouquecendo por um motivo, por outro, e daí ele resolve colocar as pessoas numa casa que funciona como um hospital. E aí todo mundo que ele acha que é louco, ele vai colocando no hospital, até que chega um ponto que ele vê que pode estar toda dentro desse hospital dele, não tem mais lugar para ninguém. Então ele solta todo mundo e ele se interna, porque daí ele chega à conclusão que se todo mundo é louco é sinal que ele é normal, se ele não é normal, então ele é louco e todo mundo é normal. E aí ele se coloca dentro desse hospital. Mas tudo que ele coloca dentro do hospital, o que ele tira, tem uma análise por trás, que é uma das características de Machado de Assis também, essa análise psicológica que ele faz das pessoas. Por isso que eu falo que eu sou apaixonada por esse escritor. Ele é muito versátil, ele é muito dinâmico. Você não vê o mesmo padrão de história de um livro para outro livro dele. Sempre é uma coisa diferente que prende o leitor, não se torna um autor enjoativo. No início do vídeo eu mencionei, né, o poema. O título do poema é Há um Bruxo com Muito Amor. Machado de Assis foi conhecido como o bruxo do Cosme Velho. Bruxo porque ele fazia essas loucuras, essas maravilhas com as palavras. E Cosme Velho é porque é o nome do bairro onde ele morava, lá no Rio de Janeiro. E é isso, galerinha. Acho que por hoje realmente é só. Queria deixar um beijão aqui para minha amiga Andréa Marcondes, que assiste o canal, é professora, né, gosta de literatura. Também a minha amiga Rosimeire Vieira Rocha, que é escritora, já falei dela aqui no canal, tem um vídeo sobre ela aí, Rosimeire Vieira Rocha. A minha outra amiga Rosimari, né, que gosta bastante de literatura, até ela pediu esse vídeo sobre Machado de Assis. Isso aí, galera. No mais, beijão pra todo mundo. Quem gostou, deixa aí seu joinha, se inscreve no canal se não for inscrito. Fui!